O assunto de geometria espacial. Hoje nós vamos começar esfera. Uma bola, ponto, uma laranja. Essa é a forma esférica. Então ele diz, definições. Então, se você pegar um semicírculo e girar ele, então vai gerar uma esfera com velocidade. Tá certo? Então é apenas uma ideia. Então você tem... Vamos imaginar sempre a esfera como uma laranja, para facilitar a nossa interpretação. A casca da laranja, quando você passar a mão na laranja, você tem a área da superfície esférica, que é 4πr2. O volume da laranja, quando você vai fazer o suco, é 4/3 de πr3. Então você tem aqui a casca e aqui você tem o volume. Plano secante, se você cortar uma esfera, então você corta a laranja, aquela parte de cima. Então você tem um círculo. Então a área da secção é um círculo, onde os elementos envolvidos, o raio desse círculo, o raio da esfera e a distância D é a distância do centro da esfera ao centro do círculo do corte. Então, a relação que existe é que o raio da esfera ao quadrado é o raio do círculo ao quadrado mais a distância do centro da esfera ao círculo. Vamos agora falar em fuso esférico. Fuso esférico. Então, você tem, é como se você tivesse uma laranja e cortasse a laranja. Nesse sentido, como se você tivesse a laranja cortada em 4 pedaços. Então, só a casca. Lembre, fuso esférico é só a casca. Então, ela tem área. Então, a área do fuso é uma regrazinha de 3. Então, por que uma regrazinha de 3? Então, você imagina que 360 graus gera uma área de 4πr2. Se você tiver um ângulo de corte, que é o ângulo alfa, aí você tem a área do fuso. Então, a área do fuso, em regra de 3, é πr2 sobre 90, que você simplifica. Ou, se você colocar 360 graus 2π, tem essa resposta. Sempre nós aconselhamos você trabalhar sempre com regra de 3. Trabalhar com essa regrazinha de 3, ok? Agora, o que é cunha esférica? Então, você corta a laranja e pega o pedaço todinho. O pedaço todinho nós chamamos de cunha. Lembre, só a casca é chamado de fuso. O pedaço da laranja, o todo, é o todo. Tá certo? Tem volume. Então, uma regrazinha de 3. 360 graus gera um volume de 4/3 de πr3. Então, se você tiver o ângulo alfa, um ângulo de corte, então você tem aqui o volume da cunha. Usa sempre a regrazinha de 3, que você tem uma visão melhor, tá certo? Da nossa questão. A diferença de 1 de graus irradiando, isso é a transformação. No lugar de 360 graus, bote 2π. Nada de fórmula pronta. Sempre trabalhe com a regrazinha de 3. Segmento esférico ou calota esférica. Tá certo? Segmento esférico ou calota esférica. O que é isso, professor? Ó, um plano perpendicular ao eixo, tá aqui é o eixo de simetria, certo? Divide em duas partes chamadas de segmento esférico. São 2 pedaços. Então, tá aqui os 2 pedaços são chamados de segmento esférico, tá certo?
A superfície esférica fica também dividida em duas partes chamadas de calotas esféricas. Então, a calota, ela tem área, certo? E o segmento esférico tem volume. Então, está aqui uma calota, que é a parte superior, e tem também a calota, que é essa parte que sobra. São dois pedaços. Então, nós temos aqui o que nós chamamos de, ó, na calota, uma área é 2πrh, o H é a alturazinha, e aqui o outro pedaço, ó, 2πrh, lembrem, ó, 2πr, então a área, só a área, seria 2πr, que é o raio, vezes a altura, H. Aqui a altura é grande, então a área seria 2πr, H grande. Agora, volume. Volume, tá certo? Que é do segmento esférico, é π, H2 sobre 3, 3R, menos H. Aqui, o volume é a mesma coisa. Π, H2, só que o H aqui é H grande, né? H2, H grande sobre 3, 3R, menos, lógico, H grande. Estou falando do H grande. Pronto. São situações diversas. Pronto. Isso é teoria. Agora vamos botar isso na prática. Vamos entender melhor como é que funciona. Vamos exercitar. Primeira questão diz assim: se V é o volume do cone circular reto de raio R. Ó, V é o volume do cone circular reto de raio R e altura R. E W é o volume do semisférico de raio R. Então, a relação V sobre W. Então, eu tenho volume de um cone. Eu tenho um cone. E nós temos uma semisfera. Uma semisfera. Então, eu tenho aqui a esfera, mas ele está falando de uma semisfera. Então, isso aqui ela não existe. É como se ela não existisse. Quais são as unidades que nós temos para cada um? As unidades. Nesse cone, o amigo disse que, ó, nesse cone, a altura R e raio da base R. Aqui é a semisfera. Então, o cone, ele está falando do todo. O cone está falando do todo. E a semisfera. Da semisfera ele está falando só da metade. Então, vamos ver aqui o que, que nós temos que fazer. V, ele quer a relação entre V e W. V é o volume do cone. Então, é 1/3 da área da base, que é πr2, vezes a altura, que é R. O volume da esfera, metade, ó, metade de 4/3 de πr3. Pronto, ele quer. Aqui nós já podemos nos livrar.
Ó, vou nos livrar do 3, vamos livrar do π, e vamos, ó, R2 vezes R dá R3, então cancela. Aí o que que sobra? Sobra 1 em cima, certo? Embaixo, 2. Porque 4 dividido por 2 dá 2. Então, sobrou a relação o quê? Meio. Então, meio está no item B de bola. Então, resposta correta da primeira questão, B de bola. Joia. Agora, veja aqui a segunda questão. Dona Maria fez um único brigadeiro. Então, Dona Maria fez um único brigadeiro em forma de esfera para seus 8 netos. Para que cada um ficasse com a mesma quantidade de doce, resolveu fazer a divisão em 8 brigadeiros pequenos, já que trata-se de 8 netos, todos de forma esférica. O raio da esfera de cada um dos 8 brigadeiros deve ser igual a quem? Então, a nossa amiga tinha, ó, ela construiu um brigadeiro grande, certo? Então, ela construiu um brigadeiro grande e vai construir 8 brigadeirozinhos menores. Então, 8 brigadeiro grande e 8 brigadeirozinhos menores. Então, nós temos que... Então, vamos ver aqui o que que nós temos. Eu vou chamar de R grande e vou chamar de R pequeno. Qual a relação que existe? Então, implica que V grande, ó, implica que V grande vai ser 8V pequeno. V grande é o volume desse rapaz, V pequeno é o volume desse rapazinho aqui. Então, quem é V grande? É 4/3 de π R3. 8 vezes. Quem é V pequeno? É 4/3 de π R3. Cada um com seus raios. Podemos nos livrar do 4 no pitiozinho, nos livrar do 3, nos livrar do π. E o que é que vai sobrar? Vai sobrar R3 igual a 8R3. Então, extrair a raiz cúbica de um lado e do outro, é uma técnica de resolução. R é igual a 2R pequeno. Ou, se eu quiser, posso dizer que R pequeno é a metade do R grande. Agora é só procurar a opção que diz isso. Então, a opção está aqui. Ó, o raio da esfera de cada um dos 8 brigadeiros deve ser igual a quem? Ó, o raio, que é o raio pequeno, é a metade do raio, ó, a metade do raio do brigadeirão. Então, resposta correta é E. Pronto. Era isso que a questão estava querendo saber. A questão, meus amigos, de número 3, vai abordar isso. Um tanque retangular reto, cujas dimensões, ó, um tanque retangular reto, cujas dimensões são iguais a x, 2x e 4xπ. Está completamente cheio de água. Dentro dele caiu uma esfera, cujo raio é igual a metade de sua menor dimensão. Logo, a quantidade, tá certo? Logo, a quantidade de água que sobrou no tanque, unidade de volume, é
Meu amigo, o que foi que aconteceu? Eu tenho... Tá aqui o tanque. Tá aqui o tanque. Cheio. E nesse tanque nós jogamos uma esfera. Jogamos uma esfera aqui dentro do tanque. Certo? Jogamos uma esfera. Vamos ver aqui o que aconteceu. Vou chamar o raio da esfera de R. Então ele diz, no tanque retangular reto, cujas dimensões são x, 2x, 4xπ. Está completamente cheio de água. Dentro dele caiu uma esfera, cujo raio é igual a metade. Então, o raio é igual a metade da menor dimensão. Então, o raio da esfera é x sobre 2. Logo, a quantidade de água que sobrou no tanque em unidade de volume. Então, é o seguinte. Primeiro, a água que derramou, então, é igual ao volume da esfera. Então, o volume que sobrou é o volume do tanque menos o volume da esfera. Porque ele quer saber a água que ficou, derramou. Porque a água que derrama é igual ao volume da esfera. Então, do volume que sobrou, o volume do tanque é o produto das dimensões, x vezes 2x vezes 4xπ. Menos o volume da esfera, 4/3 de π R3, que é x sobre 2. Isso aqui está ao cubo. O volume da sobra passa a ser 8, x vezes x dá x à terceira π. Menos 4/3 π, x à terceira sobre 8. Aqui podemos simplificar. Por 8 por 4 dá 2, por 4 dá 1. Então, o volume da sobra é igual a 8π x3 menos π x3 sobre 6. Reduzindo ao mesmo denominador comum, dá 48 π x3 menos π x3 sobre 6. Agora fico com o volume da sobra 47π x3 sobre 6. 47 π x3 sobre 6. 47π x3 sobre 6. Então, o item correto é o item A. Questão de número 4. Normalmente a esfera nunca vem só, vem sempre acompanhada de outro sólido, dentro ou fora. Duas esferas estão sobre uma mesa encostada uma na outra, tangentes exteriores. As esferas tocam a mesa nos pontos P e Q. Se o raio de uma delas é 16 centímetros, e a área da superfície esfera da outra é 324 π centímetro quadrado, então a distância PQ é. Então, vamos imaginar. Então, nós temos aqui
a mesa. Então, nós temos aqui a mesa. E vamos ter as duas esferas tangenciando a mesa. Então, vamos ter as duas esferas tangenciando a mesa. Pronto. Aconteceu isso. Duas esferas tangenciando a mesa. Então, nós temos PQ. Então, vamos pegar dados. Nós temos aqui P e aqui Q. Se elas tangenciam a distância entre o centro, é a soma dos raios. Então, vou chamar de R grande e R pequeno. Lembrando que isso aqui tangencia. Então, R grande e R pequeno. Então, pelo que nós estamos vendo aqui, nós estamos tendo, na verdade, um trapézio. Beleza. Então, vamos destacar esse trapézio. Ó. O que que nós precisamos? O raio de uma delas é 16. Certo? O raio é 16. E o outro, a superfície esférica. Superfície esférica é 4. A superfície esférica é 4πr2. A superfície esférica é 4πr2. Então, 4πr2. A superfície esférica é igual a 324π. 324π. Vou me livrar do π. Se eu pegar 324 dividir por 4, 324 dividido por 4 vai dar 81. R ao quadrado vai dar 324 dividido por 4 dá 81. Como trata de raio, então a parte positiva, raiz de 81, então raio igual a 9. Se o raio é igual a 9, o outro é 16, porque ele dizia que um raio era 16, o outro é 9. Então, 16 e 9. Eu quero determinar, certo? A distância PQ. Então, se nós vamos construir, trazer esse trapézio para cá. Então, trouxe o trapézio. Agora, o que que nós temos aqui? Nós temos R grande, nós temos a distância PQ, nós temos R grande mais R pequeno, e nós temos R pequeno. Ora, R pequeno é 9, R grande é 16. Então, se eu trouxer 9 para cá, aqui fica 7. E trago D para cá. Então, eu vou ter 16 mais 9. Então, isso nos leva a 25. Então, se eu quero trabalhar com esse triângulo, trata-se de um triângulo retângulo. Então, eu posso aplicar Pitágoras. Distância ao quadrado, mais 7 ao quadrado. Isso vai dar 25 ao quadrado.
vai dar 25 ao quadrado. Distância ao quadrado, 25 ao quadrado é 625, menos 7 ao quadrado, 49. Então, essa distância ao quadrado, 625. Tiro 49, nos leva a 576. 576. Seria mais ou menos, mas como trata de distância, nós vamos calcular só o valor positivo. Então, raiz de 576 nos leva a 24. Então, a distância é igual a 24. Então, o que é pedida? Na questão, ele dizia que duas esferas estão sobre uma mesa, encostadas, as esferas trocam tangenciam, superfície da outra. Então, a distância PQ. Então, ele quer a distância PQ. Se nós olharmos na figura, a distância PQ, isso aqui é P, isso aqui é Q, então a distância PQ é D. Então, resposta D é igual a 24. A unidade não houve mudança de unidade, tudo é centímetros, a área é centímetro quadrado. Então, resposta correta é a D de dado. Ok? Questão de número 4. Meu amigo, só para lembrar um pouquinho. Olha bem o que está dizendo. Isso aqui é tradicional. Você ter um trapézio, transformar ele num triângulo para relacionar as medidas. Exercite. Isso é conhecimento de geometria plana. Se tiver dúvida, faça uma revisãozinha. Até a próxima.